A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 9, que diz assim: Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus continua sendo o mesmo que faz com que pessoas lembrem de você. Deus continua sendo o mesmo que faz com que pessoas, aleluia, sejam canal de bênção na sua vida para te abençoar. Isso aconteceu na vida de José. O Senhor fez com que o copeiro lembrasse de José. 2 anos após, aleluia, José ter interpretado o sonho. 2 anos após José ter pedido para ele: lembra-te de mim. Ele se lembrou de José. Deus está dizendo: não importa quanto tempo tem que você tem uma promessa de Deus. Não importa quanto tempo tem, aleluia, que pessoas, elas prometeram, elas falaram que ia te ajudar, ou que você ia sair dessa situação, que Deus ia te tirar. O Senhor diz para você: está chegando o tempo. É porque para todas as coisas há um tempo determinado, irmãos. O tempo de José sair daquela prisão era naquele tempo, era 2 anos após a interpretação do sonho do copeiro. E Deus diz para você: o tempo determinado para que eu venha te abençoar, para que eu venha te honrar, para que eu venha fazer as palavras que eu disse na sua vida acontecer, está chegando. Há um processo antes do tempo do cumprimento da palavra. Há um processo antes do tempo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. José passou pelo processo. José passou por um processo de amadurecimento. Mas havia chegado o tempo de Deus o honrar. Deus fez com que o copeiro lembrasse de José. Deus está dizendo para você: eu estou fazendo com que pessoas lembrem-se de você. Declare comigo: Deus está fazendo pessoas lembrar de mim. Deus está fazendo pessoas lembrar de mim. Quando Deus quer honrar, irmãos, os servos dele, quando Deus quer honrar aquele e aquela quem ele escolheu, aleluia, ele usa o que for necessário. Ele usa quem for preciso. Quando o tempo da honra chega na sua vida, não importa quem Deus vai usar. Não importa qual vai ser o meio que você vai entrar pela porta que Deus disse que você entraria. Não importa se vai ser através de alguém, não importa se vai ser realmente, aleluia, de um jeito extraordinário, se Deus vai usar pessoas que você nunca imaginou, não importa. O que importa é que você vai viver o que Deus falou. Deus havia feito uma promessa, aleluia, a José. Através de sonhos, o Senhor mostrou para ele que ele iria governar. Havia sobre José uma palavra que não era de homens, mas que era dos céus. Mas que era de Deus. E o Senhor diz para você: há sobre você uma palavra. E essa palavra não é de homens, ela é dos céus, ela é de Deus. Foi Deus quem havia dado 2 sonhos para José, mas os sonhos eram realmente impossíveis de cumprir, irmãos. Humanamente falando, ainda mais a situação que José estava. José foi parar na prisão. Nós sabemos da história que injustamente ele foi parar naquele lugar. Ele viveu uma calúnia na casa de Potifar. E ele foi parar naquele lugar, aleluia. E ele pediu para que o copeiro lembrasse dele, porque ele queria sair daquela situação. Mas Deus não queria tirar José de qualquer forma daquela situação. Deus queria honrar José e Deus diz para você: eu ainda não te tirei de situações que você está vivendo, porque eu, o Senhor, quero te honrar. Porque o Senhor quero trazer sobre a sua vida a palavra que eu liberei. Deus havia, aleluia, lançado uma palavra sobre a vida de José. Deus havia mostrado para ele que ele seria governador. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando, o que importa é que a palavra que Deus liberou sobre você é que os sonhos que Deus plantou no seu coração vai se cumprir, será com riqueza de detalhes.
Você vai observar aqui que quando o copeiro ele lembra de José, Faraó manda chamar José. Ou seja, o tempo do anonimato havia findado na vida de José. E o que Deus diz para você é: o tempo do anonimato findou na sua... Porque Deus vai colocar alguém aqui em evidência. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei qual situação ele vai criar. Eu não sei quem ele vai usar. Ele vai usar alguém. Assim te diz o Senhor. Vai ser alguém, vai ser um ser humano. Ele vai usar alguém, alguma pessoa para te honrar. E essa pessoa, ela vai ser instrumento para tirar você do anonimato. Aceite. Aceite o convite. Aceite o que Deus vai fazer, aleluia, vir sobre você. Porque Deus vai fazer algum convite vir para sua vida. E será o próprio Deus que vai estar usando esta porta. Porque Deus, ele se utiliza também de portas para nos honrar. Porque havia uma porta que estava sendo aberta naquele momento na vida de José. Declare comigo: Deus está abrindo uma porta para me tirar do anonimato. Aleluia. Deus está abrindo uma porta para me tirar do anonimato. O tempo de esquecimento, o tempo de sofrimento, o tempo de solidão, o tempo de injustiça, o tempo de anonimato havia acabado na vida de José. Agora era o tempo de José estar, aleluia, vivendo o propósito de Deus. E Deus manda te dizer que vai ser de repente. Está chegando o tempo, aleluia, que você vai sair dessa situação. Você passou por um processo. Eu estou conversando com pessoas aqui que viveram processos com Deus. E não foi fácil. José, depois que teve 2 sonhos, irmãos, a vida de José virou pelo avesso. Pois é. As coisas tudo saíram do lugar. Mas Deus estava no controle de todas elas. Talvez sua vida está meio bagunçada aí, como a vida de José ficou. Você não está entendendo muitas fases que você está vivendo ou que você viveu, aleluia. Mas o Senhor diz para você, através da palavra dele, tudo que você enfrentou e que você está enfrentando é necessário. É necessário porque o Senhor vai te honrar, vai te assentar entre os príncipes, como ele te prometeu. Não sou eu que sou a primeira a estar te falando isso. Já é uma palavra liberada sobre você. Essa palavra só é somente confirmação do que Deus já falou com você. Mas antes de Deus cumprir uma grande promessa, ele vai te passar pelo processo. Vai ter o teste do tempo, vai ter o processo de esquecimento, vai ter o processo de calúnia, vai ter o processo de angústia, de sofrimento. É normal. Mas depois Deus lembra da boa palavra que ele liberou. E quando ele se lembra de você, é para te honrar. Quando diz assim, lembrou-se Deus, é porque não é porque Deus esquece, não. É porque chegou o tempo de Deus agir por aquela causa, entendeu? E Deus está dizendo, eu estou me lembrando de você. Ou seja, o tempo do Senhor agir pela sua causa é chegado. O tempo do Senhor trabalhar por você chegou. Então havia chegado o tempo em que José sairia de dentro da prisão. E a Bíblia diz que Faraó mandou chamá-lo com pressa. E ele saiu daquela masmorra. Ele saiu daquela situação. A Bíblia diz que as vestes dele foi mudada. Que ele, aleluia, se barbeou, mudou de roupa. Ele se arrumou, aleluia. Deus começou a organizar tudo na vida de José. E Deus manda te dizer que ele vai começar a organizar tudo na sua vida. E depois que José se apresenta a Faraó, nós sabemos da história. Houve sobre a vida dele uma grande honra, a ponto de Faraó o tornar governador de toda a terra do Egito, aleluia. E dizer para ele, eu sou maior do que você no trono, eu estou acima de você por causa do trono. Mas a partir de agora, José, você pode mandar aí, você pode fazer o que você quiser, aleluia, porque eu te dou, aleluia, autoridade para isso. Então aquilo que era impossível de acontecer, aquilo que antes era uma chacota dos irmãos de José, dizendo, lá vem um tal sonhador, talvez alguém está olhando para você dizendo, lá vem a sonhadora, ela sonha, ela diz que vai ser, ela diz que Deus vai fazer na vida dela, mas não. Ele é um sonhador, ela é uma sonhadora e começa a rir da sua história. Eles vão ter que contemplar que não foi somente um sonho, mas foi algo que Deus colocou no seu coração e ele vai cumprir. Então havia chegado o tempo do cumprimento da promessa. Não importa se você está hoje em uma terra de esquecimento, se tudo é desfavorável para você, o que importa é que Deus diz para você, o tempo do anonimato está findando na sua vida. Um disso também aconteceu com Davi. Davi estava cuidando das ovelhas de trás das malhadas, e a Bíblia vai nos dizer que houve um banquete na sua casa, o qual Davi não foi convidado. E a Bíblia diz que o profeta Samuel chega na casa de Davi, passa por todos os irmãos de Davi. Deus diz, não, nenhum desses aí será o rei de Israel, não me provide nenhum desses. Aí Samuel pergunta para Jessé, o pai de Davi, acabaram os teus filhos? Ou seja, eu não estou entendendo.
Porque Deus me trouxe aqui e disse que nenhum desses aqui Deus providenciou para ser o rei de Israel. Aí Jessé diz assim, tem um que tá cuidando das ovelhas. Tá lá esquecido, né, irmãos? Porque tá lá cuidando das ovelhas, não foi nem convidado para esse banquete aqui. Aí você sabe o que é, aleluia, que o profeta Samuel, ele diz para Jessé? Que ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar, manda chamá-lo. Arabastui. Assim como Deus, aleluia, fez com que o profeta Samuel mandasse chamar Davi para tirar Davi do anonimato. Assim como Deus fez com que, aleluia, o copeiro se lembrasse de José para que Faraó mandasse chamar para que José também saísse do anonimato. Deus está dizendo para você, eu estou fazendo pessoas lembrar de você para que você saia dessa situação. Eu não sei qual situação Deus vai criar, mas Ele está dizendo para você, você não vai estar nem aguardando. Porque assim, foi um dia comum para José. José estava ali na prisão esquecido, havia passado-se 2 anos, irmãos. Então ele achava talvez que o copeiro nem mais lembrava dele. Talvez passou tanto tempo depois que Deus te fez a promessa que você pensa que Deus até te esqueceu. Mas em um dia comum houve uma ordem dizendo, o faraó mandou te chamar. E tu vai sair daqui com pressa. A mesma coisa aconteceu quando Davi estava lá cuidando das ovelhas. E ali chegaram para chamar Davi, com certeza, conjecturo eu que disseram, o profeta Samuel chegou e te chama a um banquete na casa do teu pai. E você, aleluia, foi convidado. Disseram que ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Ou seja, Davi não estava aguardando, aleluia, que havia para ele um convite que mudaria a sua história. Talvez você está aí agora em um dia comum ouvindo esta palavra, mas Deus manda te dizer que haverá um convite aí que você vai ter Deus vai dar uma girada de chave, irmãos, no seu ministério. Talvez seja na sua vida profissional, no seu casamento, eu não sei. Mas Deus manda te dizer que algo será transformado. Porque o convite de Samuel para Davi foi uma girada de chave. Deus mudou a história de Davi a partir daquele convite. O convite de Faraó para José foi uma virada de chave. Deus mudou a vida de José através daquele convite. E Deus está dizendo, eu vou mudar a sua vida através de um convite que eu vou fazer com que alguém te faça. Declare comigo, tem um convite de Deus chegando para a minha vida. Declare com fé. Tem um convite de Deus chegando para a minha vida. O teu telefone vai tocar. Vai chegar um direct para você, eu não sei, aleluia. Um e-mail, eu não sei como é que vai ser não, mas de uma coisa eu sei. Vai chegar até você um convite. Essa palavra não é para todo mundo, mas tem pessoas aqui que vão lembrar. Tem gente aqui que tá tão desacreditado que tá ouvindo essa palavra e dizendo, realmente não deve ser para mim não. E Deus está dizendo, vou te pegar de surpresa. Vai haver uma surpresa da parte de Deus, aleluia, que vai alegrar muito o seu coração. José não estava aguardando, mas Faraó o mandou chamar e ele saiu dali com pressa e nunca mais retornou para aquela masmorra, porque dali em diante ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. E Deus está dizendo, a mudança será tão grande que você não voltará a ser mais quem você foi um dia. A mesma coisa aconteceu com Davi, você vai observar que logo após Davi recebeu o convite, ele vai até a casa do seu pai, chegando lá o profeta Samuel o unge, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aposta de Davi, ou seja, Davi não foi mais o mesmo. Ele pode ter voltado para cuidar de ovelhas, mas voltou agora com a presença de Deus. E depois disso, a Bíblia diz que Saul o mandou chamar para que ele ficasse no palácio. Porque Davi leva a harpa para que Saul tivesse paz. Deus não tardou de tirar Davi de trás das malhadas. E Deus manda te dizer que Ele não vai tardar de tirar você dessa situação que você está vivendo. Deus não vai tardar de tirar você do anonimato. Eu tô falando para você, algo vai acontecer aí que vai ser uma virada de chave. Algo vai acontecer aí que você vai dizer, meu Deus do céu, eu não imaginava que isso ia ter tanta repercussão na minha vida. Eu não imaginava que esta porta aqui ia me tirar de um anonimato, porque realmente, depois desse convite, a minha vida mudou. Aleluia. Depois desse convite, a minha história mudou. Eu estou falando de uma mudança de vida, de história, de cenário completa. Porque isso aconteceu na vida de José, aconteceu na vida de Davi e vai acontecer na sua também. Homens improváveis, irmãos, lugares improváveis, situações improváveis. Você está se encaixando nessa história. Você é improvável, o lugar não é provável, aleluia. O cenário é improvável, tudo improvável na sua vida. E você diz assim, não vai acontecer nada. E Deus está dizendo, sou o mesmo Deus que mudei a história de José e tornei ele governador.
Sou o mesmo Deus que peguei ele, improvável, e coloquei entre os príncipes. Sou o mesmo Deus que peguei Davi de trás das malhadas, improvável, e assentei entre os príncipes. Sou o Deus que muda a sua história. É um convite que está chegando aí. Isso é mistério, é revelado. Eu tenho certeza e convicção, aleluia, desta palavra. Ela vai se tornar realidade na vida de alguém. Esse convite vai ser uma virada de chave na sua história. E muita coisa começará a mudar. José se tornou governador. Dormiu na cadeia. Acordou ali. Houve um convite da parte de Deus, né? Porque Deus estava por trás de tudo, com certeza, na frente de tudo. Porque foi Deus quem havia dado sonhos para José. Por mais que Faraó fosse um instrumento, por mais que pessoas sejam um instrumento na sua vida, aleluia, para mudar a sua história, mas é Deus quem vai estar na frente, por trás de tudo, ali movimentando, movendo para que você receba a vitória, aleluia. Então Deus mudou a história desse rapaz. E a partir daquele convite ele já dormiu no palácio, já se tornou governador. Aconteceu isso também na vida de Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Davi saiu de trás das malhadas. E Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que mudaria a sua história e não vai tardar. Se você crer nessa palavra, declare amém. Fique atento, fique sensível. Vai chegar um convite da parte de Deus para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.